De novo, estamos no canal Reconciliação e o assunto ainda é a justificação pela fé. Nós já aprendemos um pouco sobre a graça de Deus, o favor imerecido, que nós não merecemos, mas pela bondade dele, o amor do Pai, ele graciosamente nos abençoa e nos faz nascer de novo pela fé, e somos justificados pela fé. Normalmente, nós, os seres humanos, temos mais fé no que nós podemos fazer por Jesus do que fé naquilo que Jesus Cristo fez por nós. A grande dificuldade nossa é realmente de confiar 100% em Jesus Cristo e receber pela fé as bênçãos que ele tem prometido para nós. Os judeus buscavam a justificação pelas obras da lei. Os gentios, quer dizer, todas aquelas outras nações que não eram judias, eram idólatras e envolvidos em feitiçaria e os cultos pagãos, e a Bíblia diz assim: eles que não buscavam a justiça encontraram a justiça. Isso está em Romanos, no capítulo 9, quando Paulo fala que os judeus rejeitaram e houve um propósito de Deus nessa rejeição, porque a oportunidade veio para os gentios, para as outras nações. Mas o que Paulo diz ali é basicamente isto, que o homem, ele confia muito no que ele faz e ao invés de confiar naquilo que Jesus já fez. A graça é isso, é um favor imerecido. Nós, normalmente, quando recebemos em casa uma dádiva do nosso vizinho, de um parente, um bolo, alguma coisa assim, logo a coisa mais imediata é o que eu vou dar em troca, o que eu vou fazer para recompensar. Isso nos mostra aquele lugar de não receber simplesmente e agradecer e ser feliz recebendo aquilo que os outros nos dão. E na vida espiritual é bem assim mesmo. A nossa justificação diante de Deus é inteiramente pela fé. Nem uma obra sequer entra nesse lugar. Já falamos sobre o dom da justiça, que você foi declarado justo, nós somos declarados justos quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, por causa da troca que foi feita na cruz. Ele foi feito pecado por nós para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. E você recebeu isso? Foi a pergunta que eu fiz numa outra ocasião para você dizer a você mesmo: eu sou a justiça de Deus. À medida que você afirma isto, à medida que você crê nesta realidade, você vai começar a experimentar isso na sua vida. Mas eu queria voltar um pouquinho, ainda em Romanos, no capítulo 5, no versículo 19, porque ali nós temos uma explicação o mais claro possível do que aconteceu conosco em Adão e o que aconteceu conosco em Cristo, ou o que deve acontecer conosco em Cristo. Ali diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Depois pegue a sua Bíblia e faça o análise realmente das palavras que estão dizendo ali. Ele começa dizendo assim: porque
Por que, como? Então ele vai fazer uma comparação. E no meio da frase, do versículo, ele diz assim: assim também. Porque como foi com Adão, assim também com Jesus. Então, o que eu fiz para me tornar um pecador? Eu não fiz nada. Pergunto para você, o que você fez para se tornar um pecador? A resposta é nada. Eu sou pecador, você é pecador por aquilo que Adão fez. É o que a Bíblia está dizendo. Então, nós somos sementes de Abraão. Se nós pegarmos em Gênesis, é interessante notar que quando Deus criou Adão, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o homem foi feito à imagem e semelhança de Adão. Adão pecou, e daí diz: Adão gerou um filho segundo a sua imagem. E todos nós estamos nessa fila. Adão, como o primeiro homem, nós, milhões já aconteceram de nascimentos, mas nós estamos atrás do que ele fez. Pela desobediência de um só, muitos ou todos foram feitos pecadores. Assim também, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. O que nós fazemos para ser justos? O que eu faço para ser justo? Nada. O que você faz para ser justo? Nada. É aquilo que Jesus Cristo fez. É a fé em Cristo. Em Efésios, no capítulo 2, Paulo começa dizendo que nós todos estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. E nós andávamos segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como todos os demais. Curso deste mundo, que diz ali, é como se houvesse uma corrente que todas as pessoas estão presas nessa corrente. É o que eu estou explicando sobre Adão. Nós estamos atrás de Adão. Ele pecou, todos pecaram. Já viram dominó? Quando você derruba a primeira peça e cai todos. Assim foi o que aconteceu. E agora Jesus veio para consertar tudo isso. Então, quando nós recebemos Jesus, aquilo que Jesus Cristo fez é acreditado na nossa conta como justiça. Então, não é o que nós fazemos, mas é o que ele fez. Nós cremos nele. E agora eu quero trazer 2 exemplos que a Bíblia fala de pessoas, de homens que foram justificados pela fé. O primeiro é Abraão. Abraão era um pagão, não era povo de Deus, um idólatra, mas Deus chamou Abraão para dele fazer uma nação, de onde veio os judeus. Ele é o pai da nação judaica. Mas o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, Abraão creu. Deus lhe concedeu justiça. Ele creu e Deus lhe concedeu justiça. Foi imputado a ele a justiça. Mais tarde, nós vamos ver que Abraão reclama com Deus, dizendo: Senhor, o Senhor disse que vai me fazer uma grande nação, mas eu não tenho filhos. Vamos lembrar que Sara, a sua mulher, Sarai, ela era estéril. E agora eles estavam avançados em idade, já fora do tempo de ter filhos. E ele disse para Deus: eu continuo sem filho. E Deus diz: não, Abraão, você vai ter um filho e esse seu filho vai ser o herdeiro. E naquele momento, Deus tirou ele para fora da tenda e disse: olha as estrelas do céu.
enumere-a se você for capaz. E Deus disse, assim vai ser a tua descendência, a sua semente. E naquele momento, a Bíblia fala que Abraão creu em Deus, e isto foi imputado a ele como justiça. Se nós analisarmos a vida de Abraão nesse período de tempo, desde que Deus chamou, até nesse ponto que eu estou falando agora, que Deus faz uma aliança com Abraão, nós vemos que Abraão falhou, mentindo sobre Sarai, a sua esposa, dizendo que era irmã. E grande maldição veio, tanto para o rei do Egito, isso foi por 2 vezes. E ele mentiu. Então, veja, ele não foi justo porque tinha uma vida justa, ele foi justo porque creu em Deus. Eu não estou querendo passar por cima do problema do pecado. Em um vídeo à parte, nós vamos fazer um vídeo só falando de como resolver os problemas dos nossos pecados. Mas nós estamos falando da justificação. Foi creditado a Abraão justiça. Pela fé. Então, é com base na fé que nós somos justificados. E Romanos continua dizendo sobre Davi. Eu estou em Romanos capítulo 4. E é bem claro no caso de Abraão, dizendo assim, que se fosse pelas obras de Abraão, ele teria do que se gloriar. Como é o salário de uma pessoa que trabalha. Se a pessoa trabalha, o salário não é uma dádiva, não é? É a recompensa pelo seu trabalho. É a obrigação de quem o empregou pagar o salário. Mas a Bíblia diz, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é acreditada, é imputada a ele pela fé. E agora nós temos o caso de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que teve grande pecado. Mas nenhum homem, no meu ponto de vista, no Velho Testamento, compreendeu tanto sobre a graça de Deus como Davi. Davi chegou a dizer assim para Deus, a tua graça é melhor do que a vida. Então veja o nível que ele chegou de entender a graça de Deus. A tua graça é melhor que a vida. O que nós poderíamos dizer que é melhor que a vida? Nós temos que concordar com ele, é a graça de Deus, porque a graça de Deus nos encontra aonde nós estamos. Não importa quão longe, quão profundo, quão miserável a pessoa possa estar. A graça de Deus nos encontra e nos faz filhos de Deus por causa da fé que nós vamos depositar em Jesus Cristo como nosso Salvador. Então Abraão creu e isso foi acreditado a Abraão como justiça. E ele foi declarado justo, então não baseado naquilo que ele fez, mas simplesmente pela fé. No caso de Davi, ele fala de 2 bem-aventuranças para a pessoa que Deus não leva em conta o pecado e que Deus justifica pela fé. Vamos entender isso então. O texto diz assim, bem-aventurado, feliz, afortunado, rico, invejável, uma pessoa extraordinária, vamos assim dizer. É uma felicitação de bem-aventurança mesmo. É aquele cuja a justiça é creditada independentemente das obras, quer dizer, sem o trabalho, sem o esforço da pessoa. E ele diz assim,
bem-aventurado é aquele que Deus atribui a ele justiça e que jamais vai cobrar dele o pecado. Vamos assim dizer, no sentido negativo, Deus não considera o pecado, e no sentido positivo, ele nos acredita a sua justiça. A ideia aqui de acreditar, para entendermos melhor, é como um cartão de crédito, ou cartão do seu banco. Você tem o seu cartão, esse cartão é a sua identificação. Você insere ele na máquina e a máquina vai processar ali através do chip e você vai ser informado que você entrou no Banco do Brasil ou no Itaú ou qualquer que seja o seu banco. Então preste atenção, por um simples cartão você entrou no banco e agora tem ali todas as opções possíveis. Você pode sacar, você pode transferir, você pode fazer investimento, você pode fazer recarga, 1001 funções, vamos assim dizer. Tudo está disponível porque você entrou no banco. Assim é a nossa fé. Quando nós entramos na graça de Deus, como já vimos, é como entrar no oceano. Agora é entrar no próprio céus, na própria presença de Deus, para receber dele tudo aquilo que nós precisamos. Pena que o nosso tempo acabou, mas nós vamos continuar no próximo vídeo e vai ficar mais claro ainda. Eu aproveito para pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Deus abençoe.